Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha, confere conosco, né, de segunda a sexta, sempre a partir das 10 da noite. Mais fácil na sequência do nosso JB, não é? Sempre informações importantes, entrevistas interessantes, não é? O dia a dia da Baixada Santista e a pauta nacional também, como acontece a partir da 1h30 da tarde, também de segunda a sexta, no painel regional Debates, né? Personalidades da região e do Brasil passam pelas nossas bancadas, discutem, debatem junto com você os temas da nossa região metropolitana, os assuntos do nosso dia a dia e a pauta nacional também. O painel regional nessa edição recebe mais uma vez o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Banha? Boa noite, prazer revê-lo. Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores aqui do painel regional. Uma honra estar aqui no seu programa. Eu queria deixar registrado aqui um forte abraço. Um amigo, até patrocinador desse programa, é o Manolo. Estive com ele hoje, o Manolo da Ozan, e que tem um amigo que é apaixonado pelo painel regional. Ele fala assim, poxa, dá um abraço lá pro Boturão, eu não perco nenhum. Eu quero estar lá. Ele falou assim, eu falei, Sidmar, você é a lenda viva, é a história nua e crua do sindicalismo e da história da nossa cidade, porque ele conhece todos os momentos. Ele falou assim, eu acompanhei o programa que estava lá, o professor Gastone Rigg, falando sobre a ditadura, sobre o golpe. Eu tenho uma tese sobre isso e fala que foi um dos melhores programas que eu assisti para o meu querido Boturão. Eu falei, será falado hoje no ar. Muito bem, está cumprida a promessa. Um abraço ao Sidmar, um abraço ao Manolo, todo o pessoal da Ozan e os amigos todos nossos que acompanham a gente aqui. O convite está feito, está carimbado, né? A gente vai agendar uma data para ele participar com a gente aqui para falar do que quiser, tá certo? 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos importantes, né? Que a gente vai discutir, que a gente vai debater ao longo aqui do painel regional, tá certo? Bom, a gente tem acompanhado aí, você tem acompanhado com a gente as participações do Banha, né? Normalmente acompanhado aqui do Manuel Rogério, que hoje está ausente, né? E um dos assuntos importantes, com os quais eles mais se debatem aqui ao longo da trajetória deles no painel regional, é a questão da segurança pública, né? Recentemente a gente acompanhou algumas informações estocadas aqui pelos jornais da cidade, pelos jornais da região, onde a Baixada Santista apresenta aí uma alta na questão do item latrocínios, né? E uma queda nos homicídios. Se por um lado a gente tem uma informação positiva, por outro lado não é bem assim, né, vereador? É verdade, é um momento que nos aflige. A cidade de Santos, ela nunca teve esse registro elevadíssimo de furtos, de roubos, de latrocínios. Nós tivemos na Baixada Santista, em 2014, 47 policiais militares mortos. Não é um, não são dois e não são três, são 47. Desses 47 militares mortos, 14 por latrocínio. As saidinhas de banco continuam. Os roubos a caixa eletrônico continuam. O elevado número de roubo de carro e de furto de carro, elevadíssimos. Eu não sei onde vai parar. Os distritos policiais, mais uma vez, eu quero reiterar aqui, para que 6? Está faltando um, hein? Perdemos um para Bertioga, então teremos que ter 7 distritos. Todos eles abertos 24 horas, que distrito fechado no período noturno é que nem que restaurante que fecha na hora do almoço. Não adianta. Tem que ter lá delegado, escrivão, agente, tem que ter o investigador. Estrutura completa. Uma estrutura, claro, com equipe, com carro. Não adianta vir aqui com pirotecnia aqui, desfilar com os carros aqui na costa, que vem carros bonitos, Hilux, da Chevrolet. O carro fica parado de noite, porque não tem gente para dirigir. Não tem, à noite não tem plantão. Aí faz uma central de flagrante. Então a Polícia Civil, infelizmente, não foi dado a ela aquele valor, aquela importância da polícia investigativa, da polícia judiciária, e a gente não vê políticas de fomento dirigidas à segurança pública. Eu vejo uma polícia civil hoje acanhada, envelhecida,
a autoestima baixa, as pessoas trabalham num regime seletista, ou seja, meu plantão é hoje, daqui a 3 dias eu volto no plantão. Cadê o compromisso com a investigação, as campanas, as diligências? Volta e meia a gente vê um ou outro aqui, uma polícia especializada, o GOI, o DIG, um acompanhamento, servem até como paradigma e exemplos. Eu quero enaltecer aqui o trabalho, porque quem trabalha a gente tem que enaltecer. E se não trabalha porque não tem condição, tem que levar cacete. Não tem jeito, o governador do estado é o chefe da segurança pública. O governador do estado, ele comanda a soberania do estado. E a soberania do estado, o que é? É o contrapeso e o choque das manifestações de rua, da segurança pública, da ordem, da disciplina, ou seja, a polícia militar, a polícia civil, cabe aí também a polícia científica, que a gente vê que às vezes o cidadão, fulano morreu, aí não tem médico, ou demora muito para fazer autópsia, os IMLs estão todos sucateados. Então, querido, nós somos a capital do Brasil. A mola mestra do desenvolvimento brasileiro é São Paulo. São Paulo é o paradigma de policiais para o Brasil e para a América Latina agora. A locomotiva. É a locomotiva. Desde os anos 0. Não, e tem que investir. Agora a gente vê policiais daqui dando curso fora. Policiais daqui sendo cardeais. De Santos, eu estou falando aqui de Santos, olha, Santos, nós temos cardeais na Polícia Civil. É verdade, nós temos gente de primeiro mundo. Hoje nós temos um delegado que é referência do Brasil. Vejo todos os dias na TV Bandeirantes, é o número 1 no combate ao crime organizado. Esteve aí no seu programa. Debates, verdade, recentemente. Doutor da Cunha, uma das maiores lendas que eu já vi no combate ao crime organizado. Não tem PCC, não tem Comando Vermelho, não tem absolutamente nada disso. Vai pra cima, é osso duro de roer, joga o jogo e não pode ser diferente. Pilotando a Operação Camarote. Essa operação foi uma referência que deve ser elencada e motivada ao Brasil todo, que a União faz a força. A União junto à inteligência da Polícia Federal, a União junto à inteligência da Polícia Militar. Então, esse tipo de... A própria polícia, ela se unifica nesse momento do combate. Agora, precisa ter estrutura, precisa ter equipamento, precisa ter treinamento, precisa valorizar o policial que está no fronte. Porque é a única profissão que o cidadão coloca a sua vida em defesa da sociedade. Não existe nenhuma profissão que o cara diga, olha, eu tenho que entrar com a vida. Qual é meu? Eu recebo, cumpro minha jornada de trabalho e coloco minha vida se preciso for. É a única profissão que tem isso. É o policial, é o militar, ele está à disposição da sociedade. Agora, tem primeiro distrito, segundo, terceiro, quarto, quinto, não tem o sexto, tem o sétimo. Aí fala assim, fecha de noite. Zona Noroeste, 120 mil habitantes. Distrito fica fechado, utilizado como cadeia. Distrito não é cadeia. Distrito é um aparelho social que vai atender às demandas da sociedade. Isso é a Polícia Civil. Polícia Militar, falta efetivo. Por que esse número cresceu assustadoramente? Por que o número de policiais envolvidos hoje, mortos, 47 policiais? O que é isso? Vamos fazer operação delegada, olha, vamos estimular. Ninguém quer trabalhar no Caruara. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque segurança é obrigação do Estado. Dever do Estado, obrigação do Estado. Dever de todos. Paulo Alexandre Barbosa está fomentando um projeto para estimular o policiamento na área continental. Para quê? Você sabe que até os profissionais servidores públicos que trabalham na área continental, ele tem uma gratificação especial. Porque são 22 quilômetros daqui até lá, claro. A distância, o estímulo. Parece que o cara que sai daqui, trabalha em Santos ou mora em Santos, vai para lá, vai ficar de castigo, né? Vai tão longe. Mas faz morar em Bertioga, né? Então, você pode fazer um estímulo... Ou quase isso, né? Para que esses policiais, para que esses moradores, para que otimize aquele espaço. Nós precisamos sim de ligações, estamos estudando essas ligações, mas não isso em toque de caixa que a gente tem visto hoje aí, essas obras que é em cima da perna e angariar recurso, primeiro faz o projeto, depois vai ver se tem dinheiro, aí depois vai ver se pode.
Não é isso que a população quer. A gente tem que saber tratar o erário, tratar o dinheiro público. Aí tudo aumenta. Você fala, olha, por que os seguros automotivos aumentaram? Porque Santos, o preço do seguro é diferente de Ribeirão Preto. Porque ele é diferente de São Bernardo do Campo. Porque ele é diferente... Porque aqui é o maior índice de roubo de carro e furto de carro. Se tem o maior índice de furto e roubo, então o risco é maior. E se o risco é maior... Aumenta o seguro. Aumenta o seguro. Então nós somos penalizados. Quantas vezes nós somos penalizados? Penalizado porque não tem, penalizado porque falta um serviço de inteligência maior. Não é possível que a gente chegue tantas vezes batendo recordes, ano após ano, na questão de furto de veículos, furto de pessoas, crime de roubo, latrocínio. Não podemos conviver mais nesse tipo de coisa. Cria uma insegurança no comércio local, cria insegurança. A gente está vendo aí os supermercados que trabalhavam 24 horas já não querem trabalhar mais. Algumas unidades, eu não tinha um posto de gasolina. Outro dia conversando com o Zé Hernandes e com o dono do Zé Hernandes do Rezan. Da Rezan e o dono do posto Portal, estávamos conversando sobre essa situação. Porque se cria a moeda de plástico, o cidadão não tem o dinheiro. Na hora vai ao saque automático, vai pegar 100, 200 reais, ele não sabe se volta, ele não sabe se vai ser sequestrado, ele não sabe se amanhã ou depois entra alguém lá e vai explodir o caixa automático. Então, hoje já ninguém quer mais caixa automático no seu estabelecimento. O cidadão não quer colocar no supermercado, os donos de supermercado não querem nem ouvir falar em caixa eletrônico no seu empreendimento. Os postos de gasolina também não querem mais. Aonde vai ter caixa eletrônico e caixa automático? Ninguém quer mais, porque há uma facção, há uma quadrilha especializada, institucionalizada, aqui no estado de São Paulo, na Baixada Santista, que eu nunca vi. Quantas explosões você já pode me citar aqui, meu querido Boturão, que você já leu nesses últimos 2 anos, explosão de caixa eletrônica? Quantos? Vamos deixar isso pendurado no ar aí, a gente vai para o intervalo e já já voltamos na sequência aqui do painel regional com o vereador Banha do PMDB. Já já. Muito bem, estamos de volta aqui. Este é o segundo bloco do painel regional, que recebe mais uma vez o nosso vereador aqui, o Antônio Carlos Banha, vereador Banha do PMDB aqui da cidade de Santos. Telefone sempre aberto para você entrar em contato com a gente, participar conosco, 3014-5280. E hoje a gente está falando sobre a segurança pública, né? Uma questão que envolve a todos nós, o Estado, a União, o município, né? E preocupa a todos, né? E fica essa dúvida aí, não é, Banha? Muito se debate com relação a esse tema, porque se os municípios não poderiam colaborar ainda mais, né? Do que já colaboram, né? Com o Estado, especialmente nesse tema. Na questão da guarda municipal, ou as guardas municipais. Aqui a gente tem na Baixada Santista uma única guarda municipal armada, que é a guarda municipal da cidade de Praia Grande. Foi armada pelo próprio prefeito Mourão no outro mandato, no mandato anterior ao que ele teve. Depois foi o Roberto Francisco e ele voltou agora, né? Então isso já tem aí 6, 7 anos, 8 anos aproximadamente, né? Qual é a tua visão a respeito disso? Você acha que Santos poderia ter uma guarda municipal armada, São Vicente, as cidades da região, pelo Brasil afora, enfim? Olha, eu tenho uma visão bem diferenciada com relação a essa Constituição muito grande. Eu acho que no Brasil tem muitos intermediários. São tantos os pseudo-gestores que ninguém gere coisa alguma. Tem a União, tem o Estado e tem o município. As coisas acontecem aonde, Boturão? Nas cidades, claro. No município. E quando você... Já dizia Franco Montoro, saudoso Montoro. Mas não tem... olha, só vai se resolver esse imbróglio de problemas que nós temos hoje porque um quer inserir dentro da competência alheia. Eu vou dar, por exemplo, Santos, no momento de hoje, a cidade de Santos. Nós estamos virando Santos, antigamente, Santos de outrora, foi a primeira cidade, a segunda cidade depois de São Paulo, em arrecadação. Cidade de qualidade de vida, era porto, é porto, né? Mas era muito mais pujante,
porto, o Porto de Santos, com as taxas de melhoria de esportes, criou todos esses portos que estão aí competindo conosco no mundo de hoje. Tudo saiu do Porto de Santos. Esses portos novos que a gente vê hoje, Suape, Pecém e outras coisas mais, e Paranaguá, e Imbituba, olha, todos esses portos novos, eles foram reformulados, alguns inaugurados com as taxas de melhorias de portos, que era feito em Brasília, mas as coisas não acontecem em Brasília, acontecem em Santos. Estamos tendo esse litígio aí grande com relação aos grãos, com relação ao arrendamento do porto, porque não respeita a lei de uso e ocupação do solo, nem o plano diretor físico, que é o quê? O equilíbrio da cidade, onde pode, onde não pode, o que pode ser feito, o que não pode. Então, não se escuta o prefeito da cidade e as autoridades competentes levaram para outra instância. O Estado, por sua vez, faz o VLT, mas planeja mal planejado, no meio da obra muda-se o traçado, depois muda-se novamente o planejamento, aí atrasa-se a obra. O túnel que está querendo ligar Santos ao Guarujá, uma discussão enorme, se é aqui, se é ali, se é acolá, tem dinheiro do governo federal, tem mas a sociedade, os moradores da cidade, o prefeito, que é a maior autoridade da cidade de Santos, foi ouvido, participou do planejamento, participou da discussão. É isso, Boturão, que a gente reclama. Aí você fala assim, pô, desde a época de Montoro, o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, está defasado em 6 mil homens. Para a gente igualar Franco Montoro, nós temos que contratar 6 mil homens, hoje, entre civil e militar, para igualar Franco Montoro. Franco Montoro faz mais de 32 anos que ele já foi governador. Ele ganhou a eleição de 1982. Então, são 32 anos se passaram para igualar. 32 anos para cá, qual era a população de São Paulo? Hoje somos em 44, 45 milhões. E nós tínhamos 400 municípios naquela oportunidade. Hoje estamos 655, 645 municípios. Querido, aumentou o município, aumentou a população e diminuiu o policiamento. Então, pô, estamos andando para trás. Aí você vê protótipos de cidades que tem uma renda per capita altíssima, elevada, mas que tinha um calcanhar de Aquiles, que era a segurança pública. Cidade de Paulínia é um exemplo crasso, nítido, do que é responsabilidade com o povo. Era uma delegacia e 14 policiais numa cidade de 50 mil habitantes. Os governos cansaram, o prefeito cansou, havia um número altíssimo de tráfico de entorpecentes, sequestro relâmpago, problemas de defesa civil, porque lá é construída uma unidade da refinaria de Paulínia, a refinaria é quase que dentro da cidade, e eles começaram a fazer uma parceria com a refinaria. Não tinha efetivo. Hoje, a Guarda Municipal é armada, é preparada para a defesa civil, é preparada para o combate ao tráfico de entorpecente, é preparada para... tem esquadrão antissequestro, tem escopeta, tem fuzil, tem R-15, tem K-47, tem helicóptero, tem canil. Então eles se fortaleceram porque tinham um calcanhar de Aquiles. A sua segurança pública, ela estava totalmente defenestrada, ela não tinha gente. O prefeito chegou lá e falou assim, estou criando, foi a primeira Secretaria de Segurança Municipal do Brasil. Foi feita lá. Você vai ver lá o trabalho hoje que é feito pela Guarda Municipal. Hoje inverteu. A Guarda Municipal não é uma força, não é um apêndice, não é uma força auxiliar. A Guarda Municipal hoje vai para a rua. Ela, se tiver que apagar incêndio na Petrobras, está qualificada. Ela, se tiver que combater enchente, alagamento, explosões, está qualificada. Se tiver que combater o crime organizado, também está qualificada. Então, quem ganha? Ganha todo mundo. Todos os moradores ganharam uma guarda capacitada, porque não é da noite pro dia que você cria uma guarda, não é da noite pro dia que você vai armar um policial, não é da noite pro dia que você vai dar uma arma para uma pessoa fazer justiça ou colocar noções de policiamento. Tem que qualificar o cidadão. Um policial militar demora um ano. Claro. Um ano para você preparar um policial militar
para que ele tenha noções de policiamento, ele tem experiência, ele vai à rua, ele tem a escola do Barro Branco, que ainda vai auxiliar na formação desses policiais juntamente com seus oficiais. Então, quando ele sai, quando ele chega a nível de oficial, quando ele chega a nível de coronel, tenente-coronel, de tenente e sargento, ele já está no ápice, ele já está experimentado, é uma pessoa que pode trabalhar em qualquer lugar, ele tem disciplina, hierarquia, ordem, respeito, bom senso. Aí você fala, mas tem bons policiais e maus policiais, como tem bons médicos, bons jornalistas, tem bons políticos, e também tem os maus. Mas você olhando para a história da gloriosa Polícia Militar, e olhando para a história da Polícia Civil, você vai ver que temos ícones aí, pessoas que praticamente conhecem de tudo na investigação, no esclarecimento, peritos importantíssimos, que o corpo fala com o policial. O cidadão determinando do lado que pegou a vítima, o tiro, o material que alijou, matou aquela pessoa, ele sabe como é que foi feito. Recentemente tivemos o caso aí do cidadão que esquartejou o corpo, do jeito que ele ia fazer com o corpo. Aquilo é todo um trabalho de inteligência da Polícia Civil, onde foi. Prédio, né? Câmeras filmando, pegaram informações. Então, tem que se dar... O caso veio ser descoberto aqui em Praia Grande, né? Na Praia Grande. Pois é. Então você vê, você tem que preparar. E muitas das vezes... O cidadão já tem um histórico aí, né? Não entendi. Embora o cidadão já tenha um histórico aí, agora estão descobrindo uma série de situações, enfim, você vê, não tem documentos crime... falsos, arma em casa. Não tem crime perfeito, tem crime mal investigado. Então, ele já passou batido lá no Rio de Janeiro. Passou batido no Rio de Janeiro. Então, quando a polícia do estado de São Paulo foi a fundo e buscou a investigação, pegou fatos, pegou o monitoramento, foi fazer a investigação, ele puxou o fio da linha. Quando puxou o fio da linha, foi achar um crime de quase 10 anos atrás. Exatamente. A mesma coisa. Então, não existe crime perfeito, existe uma polícia preparada e para isso você tem que dar condição a ela. Eu vejo daqui, não sei se vou ver os meus filhos ou os meus netos. Eu vejo que, no futuro, todos os municípios, porque também não adianta criaram-se muitos municípios no Brasil. Muitos deles não têm condição de ser um bairro, porque eles não são autossuficientes. O município tem que ficar responsável pelo ônus e pelo bônus, pelos filhos e pelas pessoas que adotam o seu município. Então, saúde, educação, segurança, serviços essenciais é prioridade do município. Não adianta ficar criando, vamos fazer autonomia aqui da Bertioga, vamos fazer autonomia de Vicente Carvalho. Tem condição? Ela se mantém? Ela se sustenta? Claro. Então, vai ficar com o pinico na mão, com o pires na mão, pedindo dinheiro para o governo federal, para o governo do estado? Isso não adianta. E não adianta E o Brasil foi criado, as cidades foram criadas nesse ritmo de demagogia. Agora, não dá para jogar, Boturão, também, a questão da segurança pública, principalmente com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Não dá também para falar tudo é problema da segurança pública. Não. O problema começa dentro da casa da gente. Não adianta jogar a poeira, a sujeira para debaixo do tapete. Porque a gente vê hoje uma juventude crescendo de uma forma desordenada, com um número de informações elevadíssimo, tem informação de tudo que é lado. Mas será que essa juventude está aprofundando? Qual o pensamento com relação à atividade do jovem hoje? Ele vai ter condição desse mundo capitalista de competir? Ele quer resultado imediato? Então, é isso que a gente tem que discutir. Muito bem, a gente continua discutindo daqui a pouquinho, né? O terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional. Rapidinho a gente volta. Até já. Terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, aqui com o vereador Banha do PMDB, aqui da nossa cidade de Santos, né? Telefone aberto, as perguntas chegando, aí a participação sempre importante do telespectador. Já a gente abre espaço, o bloco está um pouquinho mais reduzido, né? A gente começou um pouco atrasado, em virtude do horário político, e foram dois, né? Nessa terça-feira, não bastasse um, foram dois, né? Inclusive com o pronunciamento da Presidente da República, né? Bom, a gente falava a questão da segurança pública, a questão da educação familiar, essa coisa toda que mudou muito dos últimos anos, né? Os valores, a gente tem visto que os valores mudaram, está uma inversão de valores hoje, o mundo que vivemos não é, fala assim, não é primazia de Santos, de São Paulo, do Brasil, é o mundo competitivo, altamente competitivo, materialista ao extremo, é o famoso, como dizia nosso querido saudoso Justo, ele fala assim, quanto tienes, quanto vales, nada tienes, nada vales.
Mas isso era uma ilustração figurada àquele cidadão que só queria saber do ter e não do ser. E o Justo foi um homem desprendido, né? Sempre foi uma pessoa humilde, simples, tinha uma vida pacata, era um cara totalmente disciplinado, uma pessoa zen, né? Uma pessoa que... Não andava de avião? Não andava de avião. Ele tinha todo aquele cerimonial dele. Mais ter um avião, imagina. Comia as comidas relativamente do yin, o yang, a macrobiótica. Então, uma pessoa totalmente disciplinada. Karateca, né? Karateca, um homem ligado às artes marciais, uma belíssima... Sinto falta dele até hoje, até nos meus pensamentos, as minhas orações, aí lembro da imagem do Justo, ele já falando naquela oportunidade, falando sobre o choque de gerações. Nós estamos sentindo isso aqui hoje. Por quê, Boturão? Os nossos pais e os nossos avós, lógico, mutatis mutandis, a sociedade vem mudando, vai mudando, vem informação. Agora, parece que robotizaram essa juventude. Nós parece que estamos criando autistas eletrônicos, né? Só equipamentos, torpedo, WhatsApp, computação, Facebook, tanta parafernália. Então essa mocidade, eles sabem de todos os assuntos que acontecem aqui do Oiapoque ao Chuí, daqui ao Japão. Superficialmente. Superficialmente. Aí você fala, vamos aprofundar, o que aconteceu mesmo lá? Rapaz, não sei o que é. Eu fiz hoje brincando com a minha filha, eu falei assim, minha filha tem 11 anos. Falei, filha, eu vou te escrever aqui 50 palavras. Dessas 50 palavras, quantas você já ouviu, quantas você já falou, quantas você já praticou? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, faz favor. Compaixão, misericórdia, amor ao próximo, gratidão, lealdade, deslealdade. Dá licença, uma pessoa mais velha vai subir o ônibus, você levanta para dar lugar àquela pessoa, a senhora grávida está na frente, ou você está na frente da senhora, dá espaço para a senhora. A cortesia, a fidalguia, onde está tudo isso? Aí você vê, não, está robotizado. Você vê aquelas imagens das pessoas entrando no metrô ou no trem em São Paulo, aquilo é um terror. Entra tudo, vai empurrando. Onde nós chegamos? Então virou uma rotina. Eu lembro, Boturão, você é desse tempo, né? Podia ter 3, 4, 5. Nós éramos em 5, 6 na minha casa. Era uma televisão para as 6. E tinha a ordem, tinha hierarquia. Todos após o jantar ali para ser todos juntos. Hierarquia, né? Primeiro quem ligava o botão da televisão era o vovô e a vovó. Depois era o papai e a mamãe. E se sobrasse um tempinho, você ainda via um desenho no meio do comercial, não é isso? Hoje em dia você é atropelado em casa. Hoje, se não tiver... Arruma você um cantinho para assistir a tua TV, porque a molecada tá lá. Aí você vai sentar... Aí, como é que faz isso? Então, você tem que ter a extensão da sua casa, a escola é a extensão da casa, aí você tem que fazer leis, que nem nós fizemos aqui, para... a lei do óbvio. Pô, o professor está dando aula numa sala para 50 alunos. O legislador tem que criar lei para dizer que é proibido usar celular, tablet e tal, na hora que o professor está dando aula. Precisa fazer uma lei? Não precisa. Então nós chegamos num momento que tudo precisa dizer, isso pode, isso não pode, isso é certo. O bom senso fugiu. A família perdeu o controle. E agora você está falando, olha, eu vou estudar meu filho, porque meu filho tem que ser o diretor, o presidente da empresa. Ninguém quer começar por baixo, não quer ter... Então se você não começa por baixo, o prédio, pela base, você vai crescer... vai desordenadamente, e amanhã depois ele cai e não se levanta mais. É o que a gente tem visto com empresas até familiares. Cidadão, a primeira geração toca, a segunda vai indo e a terceira quebrou. Então, nós temos que ter esse cuidado na educação, tem que ter esse cuidado no rigor, temor a Deus. Independente que seja a religião do cidadão, se é católico, se é apostólico, se o cidadão é evangélico, se ele é da Umbanda, se é da Quimbanda, se é espírita... Todos os caminhos vão de encontro a Deus. Deus é o temor a Deus. Onde que você vê? Hoje você vê não, Deus está no meu coração, eu oro todo dia. Querido, Deus é a prática. Não adianta rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, vai na igreja, comunga. E o cidadão faz tudo na prática, não faz nada, ele não ajuda ninguém, não tem misericórdia com ninguém, não tem compaixão. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se o cidadão estiver no degrau da escada e tiver que... ele pisa na cabeça do cidadão para pular na frente, chegar primeiro. Então, não é isso não, que é orar e vigiar. E é isso que diz a Bíblia. Tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Nito da Alemanha está com a gente mais uma vez. Fala assim, Panha, como está sendo visto o problema dos assaltos nas saídas das faculdades? Não poderia colocar uma viatura da guarda na saída e entrada das faculdades para coibir a criminalidade? Olha, não digo nem a saída da guarda. Eu acho que todos os colégios, nós temos uma defasagem na guarda municipal hoje. Vou falar só do serviço, falar sobre o serviço público. Nós temos 350, 400 guardas. Nós deveríamos ter 1.000, porque os próprios cresceram, e nós queríamos ter pelo menos um guarda em cada escola. No período da noite, no período do dia, isso a gente já não vê mais. Se a gente colocar os guardas na escola, não tem guarda na praia. Se colocar guarda na praia e na prefeitura e no mercado, já não tem em outros lugares. Então, você fica com aquele cobertor curto. Precisa ter, sim, no horário de saída dos universitários, policiamento ostensivo, mais viaturas da polícia militar, mais segurança também por parte das faculdades. Tem que ter um aparato de segurança, porque muita faculdade virou casa da moeda. Não adianta o cidadão ter 18 mil alunos, 16 mil alunos, 15 mil alunos, e só tem o porteiro da entrada da escola. E o seu entorno? E os ônibus que chegam e que saem trazendo essas pessoas? Tem que também pagar segurança, tem que ter gente, tem que ter estrutura. A gente está cobrando do pedágio da imigrante, é o maior pedágio do mundo, não é o maior pedágio do mundo? Tem que ter segurança particular. A imigrante, sistema Anchieta imigrante, se não tem a polícia rodoviária, se põe porque é cobrado. Se é cobrado, tem que ter o serviço. Então isso é garantia de bom serviço, de qualidade, de eficiência. As faculdades também têm que ajudarem e, logicamente, a polícia militar fazer o seu papel na rua, que é o policiamento ostensivo. Lá do Macuco, Heloísa participa com a gente, diz assim, a prefeitura fechou acesso às linhas de trem que cruzam o Macuco e vão até Rodrigues Alves. Com o VLT, serão abertas e provavelmente reocupadas por moradores de rua. Será feito algo? Bom. Olha, o fechamento se deu justamente devido à inutilização, porque a partir do momento que você tem a linha férrea e ficou parada há mais de 20 anos esperando aí se era sobre trilho, se era sobre roda, se agora vem o VLT. Com o VLT, o Estado também não pode se eximir de responsabilidade, nem o município. Vai ser um veículo de massa, vai ter que ter policiamento, porque ali vai ter policiamento, vai ter problema de segurança, vai ter problema de o cidadão tomar um choque na linha férrea, vai ter problema de assalto, vai ter uma série de problemas que tem que ser responsabilidade, não só o município como o Estado, porque aquilo é patrimônio público. Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel, obrigado mais uma vez. Cumprimenta o Banha, convidar o vereador pela reunião do Conselho Municipal de Segurança, na reunião da Comissão de Segurança da OAB e do CONSEG da Pompeia e do Gonzaga. Diz que estaria apresentando sugestões da Conferência de Segurança Metropolitana. Chama-se Planejamento. Gostaria de contar com a participação da classe política na questão. O tema é muito importante. Sem dúvida. Com certeza, é sempre importante a discussão. Os CONSEGs, eles têm que ser valorizados. Os conselhos também de discussão metropolitana têm que estar discutindo esses assuntos. Agora, está em segunda discussão no Senado brasileiro, a questão do armamento das guardas municipais. Que se você não tem um efetivo, e se você tem condição e capacitação de colocar esses homens na rua, por que não fortalecer esse efetivo, como nós tínhamos outrora, com a guarda noturna, que era armada e fazia a segurança das ruas, só que não pode viver do jeito que vivia na década de 60, na década de 50, que era por doação. Imagina hoje fazer doação para a guarda noturna. Então, nós temos que ter um protótipo disso, de segurança. Já estamos fazendo alguns conceitos de segurança a nível dos Estados Unidos, como tínhamos no passado. O Uriel lembra desse episódio, quando nós tínhamos o inspetor de quarteirão. E hoje nós estamos passando isso em algumas experiências na Aparecida, no Gonzaga e até pelo próprio CONSEG, do vizinho diligente, né? O vizinho se comunica com o outro, um toma conta da casa do outro, para quê? Para inibir. Se vê alguma coisa, diz que é 190, diz que é 181, diz que denúncia, toca a campainha, toca a sirene, grita, porque do jeito que está, a gente ficar calado, e eu sempre falo isso aqui, o direito não socorre a quem dorme, a gente tem que gritar, tem que reivindicar os nossos direitos, e a política de segurança pública, ela tem que ser
principalmente pensada, formatada, planejada, da mesma forma que a gente dá importância à saúde, à educação, à mobilidade, ao transporte. A segurança hoje é um dos quesitos mais cobrados por qualquer governo, seja o governo federal, seja o governo do estado ou o governo municipal. Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo sempre ao vereador Banha, o vereador do PMDB aqui de Santos, pela participação importante com a gente aqui. Valeu, Banha. Até a semana, viu? Obrigado a você, Boturão. Um forte abraço aos seus telespectadores. Obrigado a você que nos acompanhou. Painel Regional, sempre de segunda a sexta, 10 da noite, não é? E o Painel Debates, às 1h30 da tarde, você acompanha com a gente também. Obrigado. Tchau.